Momento devocional, luz nas trevas. É difícil entender quando nós não temos luz. É difícil ver quando nós não temos luz. A alma humana precisa de luz, precisa de conhecimento, precisa de entendimento, precisa de salvação. Deus providenciou para a nossa alma esta luz. Na história da humanidade, Ele escolheu uma família, a família de Abraão, e chamou para conhecê-lo. Chamou para o seu íntimo círculo de amizade. E Abraão se tornou um amigo de Deus. Dessa amizade com Abraão, Deus fez uma família. E dessa família, de um ancião, que já não poderia gerar com uma anciã, veio Isaac. E de Isaac, Deus tirou uma prova da amizade, da profundidade da amizade e da confiança com Abraão. E Abraão obedeceu a Deus e levou o seu único filho, de idade avançada, para ser sacrificado como esse Deus tinha pedido. Mas no último momento em que Abraão levantou o punhal a sacrificar o seu único filho, Deus lhe impediu e reconheceu a sua fidelidade e confiança em sua amizade com Deus. Deste homem e deste filho, Deus tirou uma nação. Jacó gerou 12 filhos e 12 tribos que viveram neste mundo de trevas, nesse mundo perdido, nesse mundo de diabos, de demônios, anjos rebeldes, desconfiados de Deus. E este povo foi escravizado por esses impérios, por esses reinos das trevas. Hoje são conhecidos como comunistas, socialistas e islâmicos. E aquele povo se tornou escravo no Egito. Mas Deus, não esquecendo a sua amizade com Abraão e com sua descendência e com as promessas de sua semente, que era Jesus, chamou um dos filhos desse povo, Moisés, e liderou com Arão um sacerdócio e um rei profeta que o libertou do Egito com 10 pragas. Indo Moisés também descansar com seus pais, prometeu que Deus enviaria um profeta semelhante a ele, que iria dar uma lei, que iria renovar a palavra de Deus. E veio Jesus 1200 anos depois de Moisés. Sim, este Jesus veio e virá. Veio uma primeira vez como filho de José e Maria, um cordeiro para o sacrifício por nossos pecados. E nesta linha de revelação e de intimidade e de amizade, Deus revelou que Jesus era o seu unigênito, seu verbo, seu filho, que ele tinha de melhor na eternidade, que ele enviou para morrer como um cordeiro, no lugar de Isaac,
pois o sangue de Isaque não era puro como o de Jesus e não poderia levar nossas culpas. Por isso Isaías anunciou 500 a 600 anos antes de Cristo que Deus aceitaria o sangue do seu unigênito como expiação, como perdão da nossa culpa, da nossa dívida, do nosso pecado. Aqueles que aceitarem a Eucaristia e a fé nesse sangue de Cristo. E assim nós voltamos ao começo da história da humanidade. Pelo sangue de Cristo temos as nossas culpas perdoadas, do nosso pecado, e podemos adentrar a presença e ter acesso a Deus, o Pai, como disse Paulo nas suas cartas às igrejas. Paulo, o maior intelecto e o maior professor da geração apostólica, formado cidadão romano, na cultura jurídica de Roma, na cultura filosófica helênica e na cultura religiosa, bíblica e profética judaica. Aprendeu ainda numa escola especial do próprio Jesus Cristo, glorificado e assentado, já ressurreto da sua cruz, do seu túmulo, à direita do Pai, diretamente do céu, do paraíso. E esse Jesus, essa palavra e essa revelação nos trouxe acesso àquele paraíso, o Éden, que alguns dizem que estava em Gion, na fonte de Jerusalém, outros dizem no rio Tigre e Eufrates, e que foi para nós fechado por os querubins com uma espada flamejante. Agora essa espada baixou, porque o Rei da Glória, que é Jesus, adentrou, rasgou o véu do templo, da fonte de Sião, para que nós tenhamos acesso àquele paraíso de Adão e Eva novamente, pela cruz do seu Filho. E em breve ele descerá, aquela fonte de Sião, em Jerusalém. Jorrará água do Éden, uma água de vida, uma água de santificação e purificação, como nunca a humanidade viu depois do paraíso. E o Monte das Oliveiras se abrirá num vale para correr esta água, e o Mar Morto se tornará em um lago de vida e peixes e vegetação. E esse lago já está começando a retomar a vida, no meio do sal de Sodoma e Gomorra, do juízo, do castigo, do GBLT de Sodoma e Gomorra, Zebuim. Estamos próximos ao milênio de Jesus Cristo, o Senhor de todos, juiz dos vivos e dos mortos, o Cordeiro sofredor e hoje o Deus glorificado, unigênito e único. Sim, Ele está falando conosco nesses tempos de trevas, de ditaduras, de guerras. Ele diz: venha, filho, venha, acesse o paraíso, acesse o Éden, onde não há morte, não há ditadores, não há doenças, não há guerras, não há desemprego, não há fome, não há miséria. Venham para o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo, a nova Jerusalém celeste, que descerá diante de todas as nações. E ali o Senhor julgará todas as nações. Em corpo ressurreto, reinaremos com Ele na herança da cruz. Esse que vos falou, Alf, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória para o Grupo Cruz e Força. Nesse agosto, sexta-feira, paz e graça. Se gostar, compartilhe a história da cruz e da salvação de nossas almas
da luz nas trevas deste mundo.